Deixa-me definir isso através de dois conceitos diferentes: ambição e ganância. Ser ambicioso é uma característica do ser humano muito positiva. Na vida, falaste há pouco dos jovens. Nós, os jovens, às vezes, os jovens precisam de referências. E não é que as referências não existam, mas por vezes a voz da consciência desses jovens é muito baixinha, põe o volume muito baixinho e elas não ouvem o que a consciência delas dita. E a consciência dita que elas procurem algumas referências. Eu tenho uma grande referência. E esta referência, eu tenho várias referências, mas uma das maiores referências que eu tenho na minha vida, e gostava de começar esta nossa conversa com esta frase que caracteriza um bocadinho tudo aquilo que eu penso sobre a vida. É uma frase do famoso Gandhi. Gandhi foi um nacionalista indiano, para os mais jovens, foi um nacionalista indiano, um homem pacífico, um homem que procurou alcançar a independência pela via pacífica, um homem que soube estar na vida de maneira diferente. E uma vez perguntavam ao Gandhi, perguntaram-lhe o que é que ele entendia como os fatores que destruíam o ser humano. E ele respondeu: a política sem princípios, o prazer sem compromisso, o trabalho sem sabedoria, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral. E isto diz muito daquilo que nós temos que ser na vida. Nós temos que ter princípios, nós temos que trabalhar, nós temos que pôr dignidade, nós temos que ter amor naquilo que fazemos. Temos que ter paixão. E tudo aquilo que caracteriza, há pouco me falaste daquilo que tem sido a minha rota, o caminho que eu tenho tido nesta vida, e faltou aí uma das coisas que eu mais prezo, que é a construção dos amigos, a construção da relação humana. Tudo isto é feito com muita paixão, com muito amor. Eu costumo dizer que uma dos dons que Deus me deu, uma das graças que Deus me deu, foi ter tido a felicidade de nunca ter trabalhado na vida. Eu sou daqueles seres humanos que nasci com esta sorte. Nunca trabalhei na vida, Daniel. Acredita? Trabalhar, na maior parte das pessoas, significa uma carga pesada. Eu não trabalhei. Uau! Agora preparem-se. Tive paixão na vida. É verdade. Não há esta coisa que se diz que não separa a vida do trabalho. Não existe. Nós vivemos para um propósito. E aquilo que fazemos, só para não estar aqui, que perca o seu fio da meada, gostava de dizer que alguém me dizia que há 3 coisas que não devem falhar. A primeira, nunca devemos falhar com quem casar. Porque vai ser essa companheira nossa por toda a vida, senão vamos viver muito mal. A segunda, escolher bem onde morar. Onde é que eu quero viver? E a terceira coisa, o trabalho que eu quero fazer. Se eu não tiver prazer naquilo que... Essas 3 coisas podem determinar a infelicidade ou não da nossa vida. Olha, Daniel, nada mais acertado. Eu digo que em relação à mulher, eu, mais uma vez, tive a sorte de ter na Guida a companheira que eu sempre ambicionei, ter o respeito, o amor, o carinho, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade na vida. E, portanto, isto facilitou tudo o resto. Não há ser humano que consiga ter tranquilidade no sucesso daquilo que faz, em termos profissionais, em termos da sua carreira, em termos do empreendedorismo que quer desenvolver, se não tiver paz na família, se não tiver paz em casa. E essa paz só se conquista com uma grande mulher ao seu lado ou com um grande homem ao seu lado, depende do ser humano que for. Tenho paz não só em relação à minha mulher, tenho paz em relação às minhas filhas, tenho paz em relação à minha família, tenho paz em relação aos meus amigos. Porque tudo o que faço de coração aberto. Eu costumo dizer, o maior legado que um ser humano pode deixar no dia da sua partida, porque esta passagem é curta, Daniel. Nós pensamos que somos um ser superior, um ser muito importante, mas essa passagem é muito curta. Deus deu-nos dons e nós temos que ter gratos pelos dons que recebemos e temos que saber levá-los e trabalhá-los de acordo com aquilo que foram os desígnios que o Senhor nos deu. E te digo uma coisa, com os dons que Deus nos deu, com a família que tu consegues criar, tu aí trabalhas sem trabalhar.
és apaixonado naquilo que fazes. Eu estava-te a dizer que o maior legado que nós podemos deixar no dia que partimos desta curta vida é a forma como impactamos nas pessoas. Eu posso criar milhões, posso criar riquezas, posso distribuir, posso fazer caridade, que é muito importante. Não há fé sem caridade. Posso fazer tudo isto na vida, mas a forma como impacto nas pessoas, O que deixamos nas pessoas. é aquilo que vai fazer com que tu te realizes em termos de felicidade. A felicidade, a palavra é uma palavra muito difícil de caracterizar, mas, no meu caso pessoal, começa a minha felicidade pela forma com que eu vejo os outros felizes. Prosperidade é um conceito muito ambíguo. Pode ser lido de várias formas. Há várias pessoas que entendem a prosperidade medida pelo grau da riqueza material com que elas se relacionam na vida. Eu não tenho nenhum complexo em relação à riqueza material. Pelo contrário, devo dizer que é um dos elementos que me norteiam na vida. Eu quero o bem-estar para mim, para a minha família, e procuro alcançar o meu trabalho, o meu rendimento, alguma riqueza material, aquela que é suficiente para aquilo que eu considero satisfazer as minhas necessidades. Isso é um progresso normal da minha caminhada na vida. O Jofi está a dizer que a prosperidade mas não só. É não aquilo é só que nós construímos ou aquilo que nós desenvolvemos dentro do nosso propósito. Dentro do nosso onde propósito. Os valores monetários apenas são para ajudar a concretizar um propósito. Deixa-me definir isso através de dois conceitos diferentes: ambição e ganância. Ser ambicioso é uma característica do ser humano muito positiva. E é fundamental. É fundamental. Ninguém constrói sem ambição. A ambição é a premissa básica para... Sabes, Daniel, tu deves sonhar. Dos sonhos saem as ideias. As ideias são o portal do sonho. A seguir as ideias, tu tens de criar um conceito. Do conceito tu partes com uma planificação, uma estratégia, fazes o desenvolvimento do... Isto é o processo que eu chamo a rota de sucesso. Mas atenção, ter ambição para criar algo que vem deste sonho, vem desta visão, vem destes conceitos. Ter ambição para criar algo, ter ambição para querer mais na vida, é um conceito absolutamente positivo. O que é negativo e contraponho contra este conceito é o conceito da ganância. Ganância é um conceito que tem um elemento comparativo. Eu quero mais não porque me satisfaz, mas mais porque quero mais do que tu. E o mais do que tu é um relativizar sem necessidade. Eu não sou mais feliz porque tenho mais do que tu. E passamos a adorar o dinheiro como se fosse um Deus. Como o objeto em si. Exatamente. E não o dinheiro como um instrumento que ele deve ser. O dinheiro deve ser algo que nos conduz ao objetivo final, que é eu sentir-me realizado naquilo que eu preciso. O dinheiro, quando é feito por apenas comparação, eu quero ter 2 casas porque tu tens uma, eu quero ter 3 carros porque tu tens 2, aqui saímos do lado da ambição, entramos no lado da ganância. E é destrutivo. Enquanto ser. Jofi colocou aqui uma questão da prosperidade na medida de nós termos um propósito e esse propósito ser ajudado por recursos materiais ou outros, porque há pessoas que tiveram o seu propósito, mas nunca deixaram de ter o dinheiro. O dinheiro sempre é importante porque ajuda. Eu posso dar um exemplo de como é que chama? A Madre Teresa de Calcutá, que ela, as pessoas já acham que ela era uma pessoa pobre, mas quando morreu tinha 50 milhões de dólares. Mas só que aqueles 50 milhões de dólares não era objeto do seu propósito, certo, mas estava lá. Certo. Estava como o negro norte-americano, o grande negro que disse I have a dream. Sim. Também tinha muito dinheiro. Agora, muita gente confunde esta questão de propósito com dinheiro. O que não é verdade, eu estou de acordo consigo, não é verdade. Não. O propósito da nossa vida tem aquilo que nós definimos como algo que Deus nos quis dar para nós servirmos durante a nossa passagem aqui. E o dinheiro ajuda. Vou dar outro exemplo. Um executivo que quer dirigir uma empresa, uma multinacional, tem que viajar pelo mundo. O avião privado é um instrumento para a concretização do seu propósito. Não pode dizer que ao ter um avião privado
está a pôr em causa alguma coisa especial, porque sem esse avião não consegue viajar para Accra, para Abu Dhabi, para Abidjan, em curto espaço de tempo. Então é um instrumento que não é de prazer, mas sim do trabalho para o seu propósito. A diferenciação que surge, e isto remete novamente para o conceito que estávamos a falar há pouco, a diferenciação surge quando nós confundimos propósito com ganância, ou propósito com outros conceitos que hoje, na nossa juventude, eu sou o maior admirador da nossa juventude, quero deixar isto claro, para que não se pense que há aqui algum ponta de crítica. Há aqui uma vontade de querer ajudar a minha juventude. Então, muitas vezes, por exemplo, a juventude hoje vive mais do que mostra do que o que tem. Tem um conceito de que eu outro dia estava com 3 jovens e alguém disse-me: tio, o que é que acha? O tio está aqui hoje connosco, não está cá todos os dias, podemos pedir uma garrafa de Moët Chandon? Disse: pô, vocês começam cedo a habituar-se bem, é só que peçam lá. E pediram. Eu servi e mandei a garrafa fora. Eles disseram: tio, mas o que é isto? Tio? Nem chegamos a tirar a fotografia. O objetivo deles não era o Moët Chandon, era a fotografia no Facebook, no Instagram. Essa juventude que vive mais do que quer mostrar do que aquilo que vive, o dinheiro como máscara da riqueza. E isso é negativo. Isso não os leva a lado nenhum. Isso constrói uma sociedade completamente deturpada naquilo que são os princípios, no valor, na ética, na moral, naquilo que deve ser os princípios que nos devem nortear nesta vida. Eu, como disse, Daniel, eu tudo que faço com paixão, faço de facto com amor, faço de facto com gosto. Posso pedir uma coisa, Jofim? Sim. Mas olha, Daniel, exatamente porque muitos de nós nos esquecemos desses princípios, desses valores, princípios bíblicos, e não só, mas nós na Bíblia encontramos a grande riqueza da moral que o ser humano... Vamos ver, a religião é uma construção humana. A fé é algo para além dessa construção humana. Muito para além. Muito para além. É espiritual, é interior. É muito interior a ti próprio e, portanto, e essa fé faz-te ter princípios, faz-te ter valores que te impedem de caminhar num determinado sentido. Na vida, o mais importante, deixa-me perguntar, Daniel, para ti, é a meta ou é o caminho? Eu vou-te responder, que é para não te embaraçar. Não tenho problema nenhum de responder. Mas diz-me, Daniel, para ti o que é? Para mim é o caminho. É o caminho. É exatamente o caminho. Porque no caminho eu tenho que deixar presente sempre os meus valores. Se o mais importante for a meta, eu não me importo qual o caminho que estou a ter para chegar à meta, e isso destrói uma sociedade. O mundo tem que pensar cada vez mais no caminho. Os valores que carrega na bandeja nesta caminhada. E esta bandeja tem que trazer os valores e os princípios que os nossos pais... Eu disse há pouco que uma das grandes referências foi o Mahatma Gandhi. Mas antes de Gandhi, a minha grande referência foi o meu pai, foi a minha mãe, porque transmitiram-me esses valores. E nós na educação africana nós temos muita tradição de transmissão de valores das famílias, do mais velho, dos nossos pais, que nos passam valores. Então, se nós soubermos diferenciar bem que o ponto primeiro é o caminho e não a meta, nós chegaremos alcançaremos com sucesso esta construção de uma sociedade nova. É difícil, Daniel. Nem os nossos pais, nem Deus Nosso Senhor, nem ninguém. Deus Nosso Senhor dá-nos os dons, mas dá-nos o livre-arbítrio. Exatamente. E aqui a responsabilidade é tua. É individual. Não é dizer que decide. Não, aconteceu porque me puseram no mundo a fazer isto. Não. Cada um decide a vida que quer e o futuro que Exato. quer. Assumindo que também as nossas decisões impactam nos nossos filhos, nos nossos netos, e vão impactar. Por isso, tem que ser baseado nesses princípios. E teremos um dia de prestar contas.